Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma semana para dar continuidade aí, né? A correlação, a gente fez uma pausa porque a gente teve que abordar um tema importante que aconteceu aí, né? Durante as minhas ministrações aí em sala de aula presencial, mas já voltamos aí e vamos lá. Agora sim, um pouquinho triste, né? Porque o Brasil já foi embora, mas tem uma lição importante aí que a gente precisa tirar, que a gente precisa aprender, principalmente daquele jogo aí que eu acho que quase todo mundo, né, assistiu, principalmente as pessoas que me acompanham aqui. Eu espero que tenha assistido, porque a gente vai tirar muita coisa boa dali. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa importante que acontece nas nossas vidas o tempo inteiro. Por quê? Porque todos nós queremos ganhar e levantar a taça da vida. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer se sair bem, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, ou seja, todo mundo quer estar bem em todas as etapas da vida, todo mundo quer vencer, mas do mesmo jeito, né? Do mesmo modo que o jogador ele pode ficar nervoso e colocar tudo a perder, a nossa mente ela pode criar muitos fantasmas mentais e emocionais, que foi, né, o que a gente viu num certo determinado momento, né, do pênalti lá que aconteceu com o jogador do nosso time. Então, o que eu falei trazendo para a nossa vida é a pura verdade. Muitas vezes, ou seja, todas as vezes, a gente acorda, a gente, né, começa o nosso dia querendo ganhar, querendo vencer, querendo fazer as coisas acontecerem. Mas só que aí, né, do mesmo modo que o jogador, não vou citar nomes, mas do mesmo modo que a pressão caiu em cima e o jogador ficou nervoso, e aí, né, ele não colocou tudo a perder, mas assim, não ficou legal, né, o ato e o gesto que ele fez e como ele agiu depois daquele momento de pressão que aconteceu naquele momento. Então, trazendo isso para a vida da gente, isso pode acontecer e ser uma fatalidade e realmente a gente colocar tudo a perder. Por quê? Porque no momento de pressão, no momento que a gente mais precisa, por incrível que pareça, né, o momento que a gente mais precisa da nossa mente, parece que a nossa mente ela começa a jogar contra a gente e começa, né, a criar aí fantasmas mentais, fantasmas emocionais para dizer a você coisas totalmente diferentes do que você está precisando naquele momento. Então temos que ter muito cuidado e muito cuidado mesmo, né, com essas batalhas e com esses fantasmas que perseguem a gente e colocam, se você, eu ou qualquer pessoa estiver identificado com esse pensamento, voltando para o martelo que eu sempre bato, que é: se você estiver ancorado naquela falsa percepção que você tem sobre você mesmo, então você começa a se identificar com esses fantasmas mentais e emocionais que sua mente e o seu pensamento ele começa a criar sobre você, e você cedendo a isso, você pode colocar muita coisa na sua vida a perder, seja um emprego, seja um trabalho que você sonha, seja um relacionamento que você ama, que você gosta e que você quer ficar, mas por fantasmas mentais, por criações mentais aí baseado no seu condicionamento, você começa e você coloca tudo a perder. Então, é preciso você aprender a lidar com os altos e baixos da sua vida. A gente está acompanhando isso o tempo inteiro na Copa do Mundo, no futebol. O que é que acontece?
jogador principal, por exemplo, Messi, Mbappé, esses nomes aí, né, essas estrelas do futebol, eles vão lá e no jogo rolando eles erram um pênalti. Ou seja, eles chutam mal, o goleiro é muito bom e pega. Só que aí, quando você está administrando as suas emoções e tudo que passa na sua cabeça, você consegue lidar com esses altos e baixos que acontecem na sua vida. Então você precisa entender também que ninguém perde a sua importância caso não vença sempre, que foi o que aconteceu, né, nesses 2 últimos jogos aí, entre que a Argentina ganhou, que França também ganhou, que aconteceu tudo isso que eu estou falando aqui agora. A Argentina, por exemplo, sofreu pra caramba e do nada precisou de 12 minutos, do nada não, né? Uma construção do time, precisou de 12 minutinhos ali, né, para o Messi conseguir colocar a Argentina aí na próxima etapa, e a mesma coisa a França. Então veja, quando você está totalmente não, mas quando você está administrando as suas emoções e o que passa na sua cabeça em momentos de pressão, é aí onde você vence ou não o seu jogo da vida. Então, precisamos entender que esses fantasmas e esses pensamentos, né, mentais aí que você acumulando, ai que eu não consigo, ai que fulano fez isso, ou fica mirabolando na sua cabeça, isso corre o risco muito real de você colocar tudo que estiver naquele momento em jogo ali a perder. Então, da próxima vez que você olhar ou que você assistir, né, a Copa do Mundo aí, o jogo que estamos acompanhando, para um pouquinho para pensar. Para um pouquinho para pensar e diz, caramba, tenta extrair o que acontece ali mentalmente e as tomadas de decisões que acontecem naquele momento que o jogador está em alta, extrema pressão, todo mundo olhando para ele, principalmente aqueles principais jogadores, e você vê o que acontece. Então, essa batalha de emoções e fantasmas mentais é muito importante. Se você assistiu o jogo da Argentina, por exemplo, você vai ver que, caramba, no final ali, Messi ele começa a chorar. Por quê? Porque é um mix de emoção tão pesado que, se você não conseguir gerenciar e administrar naquele momento de pressão, naquele momento de tomada de decisão, você dá espaço para os seus pensamentos e os seus fantasmas mentais e emocionais aí dominarem você. Outro ponto importante que aconteceu na entrevista ali da França, né, que Mbappé falou, ele disse, olha, que a repórter perguntou sobre Hakimi, que é o colega dele, né, e tudo mais, que ele tem um carinho muito grande, que estava na seleção de Marrocos. Ele disse, olha, aqui não tem emoção nenhuma, eu não tô triste nem feliz, eu quero ganhar o meu jogo e eu tô pensando na minha seleção. Quando tudo isso acabar e estivermos no clube, aí eu falo com ele e aí eu vou ficar um pouco triste porque ele não continuou na competição. Então veja só o nível de gerenciamento da forma que ele administra as suas emoções. Então precisamos olhar não como um espetáculo, precisamos olhar como uma ferramenta para você conseguir extrair muita coisa boa do que você está vendo, que nesse caso é o jogo de futebol, e trazer isso para o seu jogo da vida, o quão é importante você, no momento de pressão, no momento de tomadas de decisões de alta complexidade, você está totalmente com a atenção voltada para o seu foco e entendendo tudo o que está acontecendo e administrando esses seus altos e baixos. Então, no futebol, né, se você parar para pensar, ele é feito de duas coisas essenciais, tanto para a vida, quanto para o negócio, quanto para qualquer coisa que você for tomar, né,
na sua vida, que é o preparo e o destino. Então, se você analisar mesmo ali, claro que existe preparo, existe muito treinamento e muita dedicação, né? Porque a gente não tem que tirar o mérito do jogador, do goleiro ou de qualquer pessoa que está ali na sua posição dentro de campo. Ele está extremamente preparado, porque senão ele não estaria numa Copa do Mundo defendendo a sua seleção. Mas se você olhar alguns detalhes, tem coisas ali que realmente é o destino, né, que tá ali naquele momento agindo a favor daquelas pessoas que estão totalmente preparados. Se você vê um gol, ou se você vê algum lançamento, ou alguma coisa ali, nos mínimos detalhes, você vai ver que, por exemplo, teve um jogo que aconteceu que o cara chutou e o cara fechou a perna de um jeito que a bola passou certinha entre as pernas, entre o espaço, cubículo de espaço, que no momento que o jogador estava fechando as pernas, a bola passou raspando ali no meio das pernas dele, e o goleiro, quando foi tirar, ele tirou com o pé chapado assim, e a bola quicou antes e subiu assim por cima do... Assim, ou seja, tem que ser destino, não tem como você dizer que isso foi pensado, que isso foi planejado, mas o que eu quero dizer é que, trazendo para o jogo da vida, você, eu e qualquer pessoa temos que estar preparados. Preparados para qualquer coisa que acontecer no decorrer desse nosso jogo, que no nosso caso é a vida. Então veja e entenda a importância, né, de duas coisas estarem juntas ali ao mesmo tempo, que é o preparo e o destino, a sorte e o acaso. Mas para isso acontecer, o jogador ele precisou chutar a bola, saber como chutar, a intensidade do chute, estar preparado fisicamente para aquele momento, para aí o destino começar a tomar a sua devida proporção e tomar ali o seu rumo. Ele precisou estar preparado. Então, essa pergunta eu trago para você refletir aí, né, essa semana, e trazer para você e dizer: caramba, no meu jogo, no meu campo e nos meus, né, 45 minutos aí de tempo em tempo, eu estou preparado para jogar o jogo da vida, fazer o que eu tenho que fazer e deixar o destino tomar a sua proporção? E aí, o que você me responde? Você está preparado para que o seu destino ele consiga trabalhar ao seu favor, ou você está esperando apenas o destino trabalhar ao seu favor e você não está se preparando para que o destino possa ser desenrolado? Então, se você estiver esperando apenas o destino trabalhar para você, eu digo a você que não vai vir coisa muito boa nesse destino que você está esperando. Então, eu convido você a se preparar e a estar preparado, né? Se preparar, estar preparado, enfim, você estar preparado para quando as coisas acontecerem, você está totalmente apto fisicamente e principalmente mentalmente aí para entender os seus altos e baixos e não deixar os fantasmas mentais atrapalharem a sua vida, e aí você conseguir ganhar e levantar a taça do seu jogo da vida. Beleza, gente? Então vamos nessa, que tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra gente se preparar, estar preparado, ficar preparado para quando as coisas acontecerem, estarmos aqui fisicamente e mentalmente pronto para, em condições de. Beleza? Um beijo.